Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a Santa Missa. Na alegria do Senhor, hoje somos chamados pelo ressuscitado a ser, na Igreja, testemunhas do amor que apacenta toda a humanidade. A comunidade eclesial vive simultaneamente a pescaria e o pastoreio, a missão em alto mar e o cuidado pastoral em terra firme. Apacentar as ovelhas e guardar os peixes são tarefas permanentes da Igreja que requerem discernimento, cuidado, partilha, testemunho, anúncio. Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhara sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra. Esta missa será presidida pelo padre Romão Antônio Martini Martins, pároco da paróquia São José, na cidade de Rolândia. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou com meus pecados, mas o sepulcro vazio está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que nós, aqui dos estúdios da TV Tarobá, chegamos até onde você está nessa abençoada manhã de domingo. Esteja na tua casa, esteja nas ruas, esteja no trabalho, em tantos e tantos lugares. O que importa é que agora estamos numa só sintonia, sintonizados com o nosso Deus, com o culto do nosso Deus, sintonizados com a palavra que Ele quer comunicar para nós e com a conversão que desejamos alcançar. É com alegria que prosseguimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. O pecado nos persegue, não é mesmo? Na Páscoa, a gente ressuscita com Cristo para uma vida nova. Mas não demora muito. E coisas que não prestam também ressuscitam conosco. É o pecado, é um mau costume, é uma palavra inoportuna. São aquelas coisas que nós prometemos que não iam mais acontecer e acabam acontecendo, infelizmente. Uma vida nova deve sempre ressurgir, mas o que não presta, não. Tem que ficar sepultado para sempre. A cada perdão que pedimos a Deus, nós queremos sepultar. É a sepultura que nos permite viver vida nova, com o coração arrependido e desejosos de sepultar aquilo que nos impede de viver a vida que o Senhor nos deu. Invoquemos o seu perdão e a sua misericórdia. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, a viver vida nova, a alcançar a conversão que precisamos. E nos conduza à vida eterna. Amém. Alegres, glorifiquemos o nosso Deus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, vos bendizemos, nós os adoramos e glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram.
Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes. E não deixeis rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graça e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Lembra do Tomé que no domingo passado não tinha acreditado quando Jesus apareceu? Dessa vez, Tomé estava com eles num outro momento. Também estavam Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão disse a Pedro: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não reconheceram, não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede da barca à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse ao Senhor: me perdoe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estavam nus, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs,
terceiro domingo da Páscoa, como passa o tempo, não é? Há 15 dias atrás celebrávamos a ressurreição do Senhor, com a missa da vigília, no sábado, na véspera, depois o domingo de Páscoa, com o coração cheio de alegria. E tem mesmo que ser o coração cheio de alegria. A alegria tem que ser a nossa marca, gente, a marca do cristão. Hoje em dia tem gente que parece que quer que a missa tenha sempre uma cara de sexta-feira santa, uma cara de tristeza, uma cara de sofrimento. Embora a Santa Missa é o sacrifício do Senhor, mas nós sabemos que esse sacrifício não culminou com a morte definitiva, mas com a ressurreição. E é a ressurreição que é a razão da nossa fé, é a ressurreição que nos move. E essa ressurreição tem que trazer muita alegria ao coração de todos nós. E vemos, gente, o quanto que a ressurreição tem um poder transformador na vida das pessoas. Aqueles que permitem o coração vibrar por causa da ressurreição, vivem uma transformação extraordinária. Por isso que não podemos focar na tristeza e na morte. Jamais, jamais. Observaram na primeira leitura o que aconteceu com os apóstolos, os primeiros apóstolos, né? E Pedro estava lá com eles, né? Pedro e os seus companheiros tinham sido proibidos pelos judeus de anunciar o nome de Jesus. Imagina as autoridades religiosas dizendo assim: vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Vocês estão proibidos, não fala mais em nome desse homem. Se falar, vão apanhar. Se falar, vão morrer. Se falar, vão ficar presos. Pedro obedeceu? Pedro e seus companheiros não obedeceram. Mas o curioso é lembrar que... Pedro, gente, antes da morte de Jesus, parecia um homem assim meio sem noção, né? Vivia dando umas bolas fora, não vivia? Lembra daquele episódio em que Jesus apareceu andando sobre as águas? Pedro quis andar sobre as águas? Tipo assim, se Jesus pode, eu posso. Aí começou a afundar e desesperado: Jesus, me salva! Jesus deu a mão para ele e salvou. Ei, Pedro, que bola fora, hein? Que bola fora. E quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, e Pedro disse: meus pés você não lava. Jesus disse: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Ah, se é assim, lava o corpo todo. Que exagero, hein, Pedrão? Que exagero. Depois, lembra quando Jesus disse, Jesus falando do seu fim, e Pedro disse que seria fiel, que nunca ia negar Jesus. Negou Jesus 3 vezes. E aquele outro episódio em que Jesus começou a falar que ele ia sofrer, que ele ia ser morto, e Pedro se deu o direito de chamar a atenção de Jesus, repreendeu Jesus. E Jesus disse para Pedro assim: afasta-te de mim, Satanás. Não pensas como Deus, mas como os homens. Imagina, Jesus chamou Pedro de Satanás. Você que me assiste, já chamou alguém de Satanás? Acho que não, né? Então, Satanás, na língua grega, significa em português adversário. Aquele que é adversário aos planos de Deus. Querer tirar Jesus do caminho que ele ia enfrentar era ser adversário. Né? Por isso que Jesus chama de Satanás. Então, esse Pedro, gente, que parecia tão instável e até como deu umas bolas fora, agora, olha só, Pedro adquiriu uma coragem. As autoridades disseram: você não fala mais em nome de Jesus. Você não vai apanhar, vai ficar preso, vai ser perseguido. E Pedro obedeceu? Não, não obedeceu. E aí, gente, Pedro e seus companheiros foram presos e foram levados para o Sinédrio. Sinédrio era o tribunal daquela época. E olha o que eles dizem para Pedro e seus companheiros: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Proibimos. E vocês, apesar disso, ficaram anunciando esse Jesus, falando dele para todo lado. E ainda disseram que nós somos os culpados da morte dele. Que é isso? E Pedro, sabe o que respondeu? Aquele Pedro que parecia um covarde antes. Pedro respondeu assim: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. É como se Pedro dissesse: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer vocês. E eles ficaram furiosos. E Pedro disse mais uma vez: vocês mataram esse homem. E os homens, sabe o que fizeram? O pessoal do Sinédrio
mandou açoitar, ou seja, mandou torturar, mandou bater neles, eles apanharam e depois foram liberados. E novamente aquelas autoridades disseram: vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Se falar, vão apanhar de novo, vão ser presos. E aqui, gente, diz que Pedro e seus companheiros, depois de apanhar, e quando saíram de lá, diz aqui, saíram muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Saíram contentes por terem apanhado. Vocês da música já ficaram contentes por terem apanhado? É que vocês nunca apanharam, né? Nem os coroinhas, ninguém nunca apanhou. Mas eles ficaram contentes por terem apanhado em nome de Jesus. Olha que coragem. Aí você pensa assim, da onde vem essa coragem, da onde vem essa força? Ela vem do poder e da presença do ressuscitado. Ela traz essa força, ela traz essa alegria, ela traz essa determinação. Nada vai nos deter, nada, e nada deteve mesmo. Na semana passada, com o sopro de Jesus, eles tinham recebido o Espírito Santo. E agora a gente vê no Evangelho uma outra forma de experimentar a presença do ressuscitado. Eles saíram para pescar. Será que eles gostavam de uma pescariazinha assim, por hobby? Não, é claro. Eles pescavam porque eles precisavam sobreviver. Eles comiam os peixes que pescavam e eles vendiam também, com certeza. Não pescaram nada a noite inteira. Jesus apareceu como um estranho. Eles não conheceram aquele homem que apareceram lá. E aquele homem, gente, eles deu uma ordem para eles, né? Aquele homem pediu que eles jogassem a rede na água. E eles obedeceram. Bem aqui no versículo: lançai a rede à direita da barca e achareis, no versículo 6 desse capítulo 21 de João, né? Eles podiam ter dito assim para Jesus, porque eles não conheceram Jesus, né? Eles podiam ter falado assim: quem é você? Você é um estranho, a gente não conhece você. Você entende de pesca? A gente nunca viu você pescando nada aqui. Nós somos pescadores experientes, não pescamos nada a noite inteira. Por que você acha que agora a gente vai pescar? Mas eles foram tão humildes que aquele homem que parecia um estranho disse: olha, lance de novo a rede. Eles lançaram e pegaram tantos peixes, gente, tantos peixes, que as redes quase arrebentaram. Então, essa humildade e a obediência. Sabe quando a gente experimenta a presença de Deus? A gente experimenta na obediência. A obediência à palavra é que faz a gente provar a força de Deus. E não é na obediência só quando a palavra é fácil de obedecer. Porque tem tempo em que a palavra parece muito difícil de obedecer, não tem? Tem tempo que parece muito difícil. A hora que a doença bate a nossa porta. A hora que alguém que a gente ama morre. Ou passa um momento difícil. Na hora do desemprego. Na hora de uma tristeza qualquer. Na hora das angústias da vida, na hora das encruzilhadas da vida, eles estavam vivendo um luto. Jesus, que eles tanto amavam, tinha morrido. Mesmo assim, eles deram atenção para aquele homem que parecia estranho e eles obedeceram. Fizeram a experiência do encontro com o Senhor ressuscitado na obediência e na fidelidade. Então, gente querida, as horas em que a gente precisa mais ser fiel a Deus são as horas mais difíceis e as horas em que a gente até não sente a presença dele. Parece que estamos sós, abandonados à nossa própria sorte. São nessas horas que nós precisamos muito. E uma fé profunda, uma fé enraizada, ela não desaparece. Nós podemos experimentar uma aridez em nosso coração. Podemos experimentar, sim, mas vamos ser fiéis. Porque apesar da aridez, vamos recorrer a quem nesse mundo? Um dia Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu, Senhor, em outras palavras, é minha esperança. Estamos no jubileu da esperança, não é mesmo? E esse Pedro, gente, no final do Evangelho, foi convidado por Jesus para apacentar o seu rebanho, a ser o chefe do colégio apostólico. Olha, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? Poxa, mas Pedro tinha aprontado algumas, dado umas bolas fora. Pedro parece que não tinha um perfil assim de um bom líder, né? Mas sabe o que é preciso para ser líder de Jesus?
Sabe o que é preciso para ser alguém que apacenta o rebanho de Jesus? Não é preciso ter técnicas de lideranças. Não é preciso ter pós-graduação em determinados cursos. Para ser pastor de Jesus, é preciso amar muito. Quem ama muito é o principal requisito. Isso vale para os pais de família, para as mães. Isso vale para todos aqueles que exercem uma liderança na comunidade, para todos que exercem uma liderança na empresa, no trabalho, em qualquer lugar. Ame muito e você será um líder bem-sucedido. Faça de Jesus a sua inspiração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos ao nosso Deus as nossas preces, acreditando que esse Senhor ressuscitado, cuja presença teve um efeito transformador na vida dos apóstolos, tem também a nossa. Aquele Senhor que não foi indiferente à tristeza dos apóstolos por causa da morte de Jesus e também por causa da pesca, que foi uma pesca frustrada. Apresentamos a Ele os nossos pedidos. Senhor, fortalecei a vossa igreja em sua missão. Concedei perseverança e persistência aos ministros ordenados, aos religiosos e religiosas e aos seminaristas, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai todos os que se dedicam a cultivar o Evangelho, especialmente os catequistas, pregadores e missionários de vossa igreja. Fazei com que se mantenham sempre firmes em sua missão e que mais pessoas se sintam chamadas a atender ao apelo para a evangelização, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai por todos os vossos filhos, fazei com que todos os irmãos ouçam o chamado de Jesus para segui-lo e vivam em suas comunidades o amor fraterno. Fazendo o bem e praticando a caridade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Senhor, os nossos pedidos, acolhei, ó Deus, a nossa vida e acolhei a nossa boa vontade em crescer no amor, cada vez mais no amor. Se crescermos no amor, viveremos uma vida segundo a Tua vontade. E a Tua vontade é um bem para nós. A Tua vontade é a felicidade para nós. Devemos ter sempre em conta isso. Tudo o que o Senhor nos pede é sempre o melhor. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a ser fiéis àquilo que deseja e quer de todos nós, ao que aprendemos da Tua santa palavra. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar, como um grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará, como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza
grandeza se encontra no altar. Com a tua grandeza, Senhor, nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor, nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão,
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo Jeremias. Vamos pensar também nos bispos das dioceses onde chega essa Santa Missa. Bispo de Cornélio Procópio, bispo de Apucarana, acredito que também de Jacarezinho, Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, Umuarama, Foz do Iguaçu, enfim, de todas essas regiões, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Rezamos de forma especial pelo Papa Francisco, que se encontra junto de Deus, na luz eterna, onde queremos todos nós estar um dia também. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, por todos os Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis Jesus, o nosso Salvador, o pão da vida. Feliz de quem faz dele o seu refúgio, de quem coloca nele a sua esperança. Quem nele confia é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim aqueles que o recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pela Tarobá, aproveite para fazer sua comunhão espiritual através do silêncio e ação de graças que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. Corpo de Cristo. 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 Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Minhas mãos
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazer chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, gente querida, por celebrarem conosco de tantos lugares. Minha gratidão a essa equipe da Paróquia São José de Rolândia. Gratidão também à equipe de liturgia aqui da TV Tarobá. Pessoal muito querido, muito gente boa. Gratidão àqueles que estão aí atrás das câmeras, que estão na parte técnica aqui da TV. Quanta gente trabalha para que a Santa Missa chegue até você. Gratidão também à direção da TV Tarobá, porque leva a Santa Missa. Tantos canais por aí só passam o que não presta, só passam aquilo que rola sangue, só passa notícia ruim. A TV Tarobá é diferenciada nesse ponto, né? Merece a nossa audiência, merece o nosso respeito. Muito obrigado de coração. Que esse espaço dado pela TV Tarobá possa trazer muitos e bons frutos a todo o grupo Tarobá, a todas as empresas dessa diretoria. Então, muita gratidão e que a paz do Senhor se faça sentir na vida de todos nós sempre, porque Páscoa é Jesus vivo, ressuscitado, é paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorifiquem a Deus com suas vidas. Fiquem em paz aqueles que ficam, aqueles que vão, e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova